Saber qual o custo de produção é muito importante. É através dele que o governo federal paga financiamentos ou então o seguro agrícola, por exemplo. Por isso, é importante ter sempre esses dados atualizados. E é o que o Sindicato Rural de Cascavel tem apoiado. O levantamento está sendo feito no estado do Paraná, nas principais regiões que produzem grãos. É com base nos dados obtidos que o produtor fica sabendo qual o valor real gasto durante a produção. O produtor depende muito de recursos externos, de financiamentos. Então, ele sabendo o custo de produção, ele vai saber qual é a melhor taxa de juros, onde pegar melhor... ter vantagens no financiamento, né? Este projeto visa analisar os custos de todas as regiões do Brasil. Para se fazer a análise, é necessário ter alguns fatores como base. Os exemplos são os maquinários agrícolas, taxas de juros, transporte, armazenagem e o custo da propriedade, dentre outros aspectos que são analisados pelo pesquisador. Dependendo das culturas que esse modelo de propriedade realiza, num determinado ano safra estudado, nós discorremos sobre todos os insumos utilizados e preços pagos por esses insumos e, ao final, nós demonstramos a todos os participantes qual é o custo ou qual foi o custo que o produtor obteve e qual foi a sua rentabilidade obtida no ano safra. Para os produtores, o levantamento tem a função de auxiliar no planejamento de quanto será gasto na produção. Quando o produtor faz o custo médio dele dentro da propriedade, ele tem um rumo aonde ele pode trabalhar, né? Ou seja, uma estrada que ele pode seguir. Ele tem as duas extremidades, então um limite mínimo e um limite máximo. Isso te dá uma segurança lá na frente de fazer com que a propriedade não dê prejuízo, né, e que você consiga maximizar o lucro dentro da propriedade, né? Após o levantamento dos custos de produção, que traz informações aos produtores rurais da região oeste do Paraná, esses dados podem servir como comparativo para os números do governo federal. O sindicato faz essa ponte de trazer essas entidades junto com os nossos produtores para a gente poder discutir e mostrar a realidade do setor, para que distorções venham a ser corrigidas futuramente. Olá, bom dia! Fim de semana quente, não é mesmo? É que a massa de ar seco que ingressou no estado deixou o tempo estável mesmo. Por isso, passamos uma semana sem chuva e hoje vai ser mais um dia destes. De tempo firme em Cascavel, o sol aparece desde as primeiras horas do dia e os termômetros no pico de calor alcançam os 31 graus. É amanhã que deve haver mudança nas condições do tempo. Uma frente fria pode trazer chuvas, tanto aqui no oeste do estado quanto em outras regiões. E aí a gente pode se preparar, porque passada essa chuva toda, deve voltar a esfriar já em meados da semana. No norte do estado, ainda não chove hoje. É na terça-feira que pode haver uma estabilidade, mas os termômetros continuam elevados nas alturas. E aí, neste domingo, a máxima alcança os 31 graus. Em Guaíra também muito sol e calor. Temperaturas hoje entre 19 e 31 graus. Conviver com animais peçonhentos não é bom e também não faz bem para a saúde. Pois se este é um dos problemas que você tem enfrentado, preste atenção nessa dica. A DDServe tem quase 2 décadas de experiência no mercado e oferece as melhores soluções profissionais para o controle de pragas. Ratos causam prejuízos em cooperativas e silos, sem contar o risco à saúde humana. A DDServe instala e monitora armadilhas para garantir à sua família e à sua empresa a segurança de que os bichos indesejáveis fiquem bem longe. Com ampla gama de serviços especializados, a DDServe trabalha com produtos da melhor qualidade e com a certificação do programa Proteção Bayer, que seleciona as melhores empresas do ramo de controle de pragas urbanas do Brasil. Limpeza de caixa d'água também é com a DDServe. Segurança, qualidade no serviço, certificação e manutenção. Ligue DDServe 45 30 38 9944. As formigas saúvas, também conhecidas como cortadeiras, são um problema em várias propriedades. Destroem plantações inteiras, pois no Lago Igapó, em Londrina, até algumas espécies de árvores estão comprometidas. Tanto que hoje tem um evento na cidade, um encontro para que as pessoas saibam como controlar esta praga. Um dos principais cartões de visitas de Londrina é conhecido pelo cenário característico. A natureza e o lago fazem do Igapó um dos lugares mais bonitos da cidade. Mas dezenas de árvores estão ameaçadas.
Esta formiga, quase imperceptível, tem levado à morte espécies importantes. Este professor, que tem doutorado na área de entomologia pela Universidade Estadual de Londrina, conta que a situação está caótica. Os ninhos têm entre 10 e 15 anos. Nos 150 alqueires de área verde existentes em Londrina, há focos da formiga cortadeira. Aqui no norte do Paraná nós não tínhamos essa uva, tinha aquela outra menor carregadeira quem. A saúva chegou há 10 anos e ela é muito estranha, ela está se adaptando bem ao solo argiloso, que ela ficava restrita à periferia, Jaguapitã, solo de transição do arenoso, e ela está gostando da região aqui. As cortadeiras podem carregar até 10 vezes o próprio peso e fazem os ninhos no solo ou em árvores ocas como esta aqui. As mandíbulas são potentes e podem ferir uma criança. São várias as trilhas vistas pelos gramados em meio às árvores. Elas vão em busca do alimento até 100 metros de distância, mas não se alimentam de folhas e dos frutos. A formiga ela se alimenta de fungo. O que ela retira na natureza é para criar um substrato para esse fungo que é o alimento dela. O ninho sobrevive graças à rainha, que é chamada de içá ou tanajura. E para realizar o controle da formiga, esta isca é colocada próxima ao buraco onde entram. A contaminação ocorre nas patas e na mandíbula. Ele é composto na parte de fora com uma polpa cítrica que atrai o inseto. E dentro, um princípio ativo que age na camada do fungo. Só aqui no entorno do Lago Igapó foram contabilizados cerca de 300 ninhos desta espécie de inseto. E como os prejuízos à natureza já são grandes, um evento está marcado para ocorrer neste domingo e deve reunir mais de 100 pessoas. Nós começamos com esse projeto, chama Viva Londrina, com um encontro de pessoas voluntárias interessadas, então uma ação voluntária que nós realizaremos, com a orientação, né, da técnica. Nós estaremos aí com todo um grupo de especialistas responsáveis para fazer a orientação da população, porque muitas vezes as pessoas compram a isca e não sabem como fazer o controle adequadamente. O trabalho voluntário terá o apoio da Associação dos Moradores do Lago Igapó, Prefeitura, Instituto Ambiental do Paraná, Secretaria do Meio Ambiente e a CIL. Como a formiga cortadeira tem um papel fundamental na natureza, a ideia não é exterminá-la, apenas fazer o controle da população. A gente fala que coloca num nível de sobrevivência, porque as formigas, vamos caracterizar aqui que as formigas são importantes como sistema ecológico. No Brasil nós temos cerca de 10 mil espécies, tá? E dentre essas aí, nós temos talvez 20 que são pragas relevantes. Acordar de manhã e já tomar um bom chimarrão é bom demais, hein? Mas para isso tem que ter qualidade. E a partir de hoje o Tarobá Rural tem um novo parceiro, é a erva Terra Mate. Você sabe, conhece sobre esse produto? Você vai conhecer um pouco mais a partir de agora, porque a Terra Mate é de Cascavel, tem anos de mercado e uma gama ampla de produtos. As folhas para a preparação da erva são selecionadas. Isso faz com que o seu chimarrão fique mais saboroso. Procure no supermercado ou na mercearia que você costuma fazer compras por esta marca, Terra Mate. O endereço da fábrica em Cascavel é a BR-277, bem em frente ao autódromo, na saída para Curitiba. Lá também tem uma loja com bombas, cuias, ervas e tudo que você precisa para fazer a hora do chimarrão um momento ainda mais agradável. Enquanto eu fico por aqui tomando o meu chimarrão, a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre um evento de aviação que teve esta semana em Foz do Iguaçu. Não sai daí que a gente já volta.